Olá, meus caros empresários e você também estudante do direito, colegas advogados. Hoje eu vou trazer aqui algumas situações que levam a maioria dos empregados a procurarem o judiciário trabalhista. Vem comigo e você vai aprender muito mais. Muito bem, trazendo aqui então estas grandes novidades das principais causas, dos principais motivos que levam muitos empregados a entrar com ação judicial contra os seus empregadores. Nos meus mais de 10 anos de experiência nessa área, eu percebo que muitos empregadores eles não têm tido atenção a estas situações e são um pouco assim jogados à mercê estes documentos que são de fato comprobatórios perante o judiciário. Por exemplo, recibos de salários, são contrato de experiência, recibo de férias, recibo de 13º, todos esses documentos eles precisam estar organizados por data, de forma que quando você precisar, ali estará para ser comprovadamente, tanto também ao fisco, como também no judiciário. Muito bem, então adentrando já aqui a uma das principais causas de demanda no judiciário é a falta do contrato de experiência. E quando o empregado ele é dispensado e não há esse contrato de experiência, é devida a este empregado o valor do aviso prévio. E em regra, não é recebido pelo empregado este valor do aviso prévio. E aí, uma vez não tendo essa consensualidade, o empregado recorre ao judiciário. Perceba que é uma coisa simples, mas por falta de um termo, contrato de experiência, e por falta também de um consenso, de uma negociação amigável, o empregado acaba recorrendo ao judiciário e acaba, de certo modo, aí ficando bem mais caro para o empregador. Uma outra situação é quando o empregador contrata aquele empregado com todas as suas características, mas não faz o registro em sua carteira de trabalho. E nós sabemos que a carteira de trabalho ela deve ser registrada no prazo de 48 horas, sob pena aí de multa administrativa pela Superintendência Regional do Trabalho. Então, o empregado ele vai ao judiciário justamente porque trabalhou N tempo e só foi registrada a carteira depois de 5 meses, 6 meses, ou até mesmo não foi registrada, e trazendo aí um prejuízo para ele do tempo de contribuição previdenciária, o fundo de garantia que deixou de ser recolhido. Então, tudo isso é motivo para ele demandar ação judicial. E hoje, com a entrada em vigor do E-Social, amigos empresários, chama atenção para esse ponto. Não é mais possível se fazer registro de empregado retroativo. Antigamente até podia, mas hoje não. Se o empregado entrou hoje, você tem 48 horas para comunicar ao Ministério do Trabalho a admissão deste empregado. Não pode o empregado entrar hoje e registrar no mês que vem ou 2 meses depois. Não pode, porque este programa, o E-Social, não permite essa retroatividade desse registro. Entende? Então isso traz um complicador, uma perda grande para estes trabalhadores. A terceira causa que leva muitos empregados à justiça é a ausência do pagamento de horas extras. As horas extras nós sabemos que são aquelas que são laboradas acima de 44 horas semanais e elas devem ser pagas com um acréscimo de no mínimo 50%. E muitas vezes o empregador ele não paga essas horas extras
e às vezes é muitas horas. Nós não estamos falando aqui de horas esporádicas, nós estamos falando de horas extras que são contínuas. Por isso a sua caracterização, são contínuas este labor em horas extraordinárias. Por isso este empregado ele deve receber estas horas extraordinárias com os acréscimos. E uma vez que isso não acontece, e ainda assim na rescisão de contrato ele não recebe, este empregado também tem mais um motivo para reclamar judicialmente o pagamento dessas horas extras e, claro, aí com os seus consecutivos, que são o fundo de garantia, a multa dos 40%, o reflexo no 13º, nas férias e por aí vai. Isso traz, de certo modo, um prejuízo grande. Um quarto motivo para se demandar ação, para esses empregados demandarem ação judicial, é o trabalho insalubre ou também periculoso, que é aqueles trabalhos onde o empregado ele fica, de certa forma, ali permanente, laborando nesses trabalhos que tem este problema com o ambiente de trabalho. Um ambiente insalubre é aquele ambiente que ele é danoso à saúde do trabalhador. E o periculoso é aquele que traz, de certo modo, aí um perigo também à saúde. O periculoso está relacionado, por exemplo, à parte elétrica, aos postos de combustíveis, a estes frentistas que trabalham em postos de combustíveis, né? E o trabalho já o trabalho insalubre está relacionado a ambientes muito quentes ou muito frios, ou em ambientes onde tem ali, vamos dizer, um ar muito poluído. Tudo isso, claro, não dispensando o uso do EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Por isso ainda que utilizando esses equipamentos de proteção individual, trazendo de certa forma e amenizando ao trabalhador quanto à sua saúde, ainda assim é devido, melhor dizendo, este adicional, e motivo pelo qual muitos trabalhadores eles recorrem ao judiciário porque nunca receberam e acabam até havendo aí perícia para, de certo modo, ratificar o grau de insalubridade do ambiente e também identificar se o ambiente é periculoso. Assim, tem algumas atividades que por si só nem precisam de perícia para identificar, por exemplo, aquele trabalhador que trabalha com eletricidade, aquele trabalhador frentista de posto de combustível. Estes não precisam de perícia alguma para se já dizer, para se já afirmar que eles têm direito a este adicional. Ok? Uma outra questão também, a quinta, salvo engano, é aquele trabalhador em que a pessoa que contrata faz um contrato como autônomo, mas de fato ele vai trabalhar como empregado, ele vai ter vínculo, ele vai ter subordinação. Por isso, muita atenção, não adianta fazer contrato de um jeito e colocar o trabalhador para fazer outra coisa, porque na Justiça do Trabalho reza o princípio da realidade dos fatos. Este princípio trata exatamente, de fato, o que este empregado faz. Ou seja, este contrato ele cai por terra, ele é nulo justamente porque não é a realidade daquele trabalhador. Ele foi contratado como trabalhador autônomo no papel, mas na prática ele é subordinado, ele tem vínculo, ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair. Então ele é declarado, o juiz declara aí, de certo modo, o vínculo empregatício, e aí é devido todas as verbas rescisórias de todo o tempo que ele trabalhou nesta condição. O sexto e sétimo causa é a ausência de recolhimentos do fundo de garantia e também a ausência do pagamento de salários ou o pagamento de salários em atraso.
Já existem muitas decisões, inclusive sumulado pelo TST. A ausência do recolhimento do fundo de garantia e a ausência do pagamento, ou seja, o atraso também dos salários por um período aí superior a 3 meses, é caracterizado como um motivo para que este trabalhador entre com o pedido de rescisão indireta contra este empregador, ou seja, o empregador é que dá motivo para que este empregado dê o aviso prévio, vamos dizer assim, ao empregador. Porque imagine, sem recolhimento do fundo de garantia e também sem receber o salário em dia, assim por muito tempo, isso significa aí, de certa forma, uma desídia por parte do empregador. Logo, o judiciário tem reconhecido que esses dois fatores, a ausência do fundo de garantia, do recolhimento do fundo de garantia e a ausência do pagamento de salário ou o atraso constante, permanente do salário, é motivo para a rescisão indireta por parte do empregado. É isso, eu espero ter contribuído com estas informações para o seu crescimento empresarial, para o seu sucesso empresarial e no nosso canal, acompanhe lá, inscreva-se em nosso canal, lá tem muitos vídeos assim bem bacana, bem relevantes para que você possa aí também crescer muito e muito mais.